Fala, gênio! Vamos bora aprender matemática? Meu nome é Marcos, sou um matemático e na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de equações do segundo grau. Ainda colocando ali a mão na massa, gente. Você só aprende matemática se você treinar, se você se exercitar. Eu sempre falo isso aqui nesse canal. Então hoje nós vamos exercitar um pouquinho mais a resolução de exercícios de equações do segundo grau. Show de bola? Antes da gente ir para a aula propriamente dita, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer, e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, que está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo, gente, porque depois da vinheta você vai treinar um pouquinho mais. Gostou? Então, vem! Gênio, hoje nós vamos resolver um outro exercício bem clássico aí de equações do segundo grau. Show de bola? E eu já vou colocar ele aqui do lado para você acompanhar comigo a leitura. Antes de você assistir a minha solução, lembra do que o professor sempre te fala aqui neste canal. Tente resolver o exercício, coloque todos esses dados no seu caderno, tente fazer sozinho, erre quantas vezes você achar necessário, beleza? Ou for necessário para você entender o que você está fazendo. Show de bola? Depois de você ter tentado bastante, eventualmente ter errado também bastante, você solta a resolução do professor, beleza, gente? Assim você vai estar de fato se exercitando e treinando e aprendendo matemática. Se você não fizer isso, você não vai aprender. Beleza, gente? Estamos combinados? Show de bola. Então eu acredito que você já tenha feito o que eu falei. Acompanhe comigo a leitura. Um agricultor deseja cercar um terreno retangular às margens de um rio. Como o rio já ocupa um dos lados do terreno, ele precisará usar cerca apenas nos 3 lados restantes. Ele dispõe de 20 metros de cerca e deseja que a área do terreno seja de 32 metros quadrados. Nessas condições, pergunta-se quais são as medidas do terreno. Gênio, já coloquei aqui um desenho bisurado, show de bola? Observe o seguinte em relação a esse problema. Ele pede que o terreno seja retangular, tá? Essa informação ela é importante para resolver esse problema. Por quê? Se esse terreno pudesse ter outros tipos de formatos, a resolução dele seria diferente, beleza? Aliás, nem necessariamente cairia numa equação do segundo grau, como é o tema que nós estamos estudando. Então, essa informação é bem importante, eu gostaria de salientar isso. Beleza? O que nós temos é o seguinte, o camarada, ele tem 20 metros de cerca. Quando nós estamos falando aí de 20 metros para cercar um terreno, você sempre tem que se lembrar lá da geometria do conceito que nós chamamos de perímetro. Beleza? Perímetro, inclusive, ele recebe essa designação aqui 2P e ele é conhecido, né? A definição dele é a soma dos lados, né? De um polígono. Polígono qualquer. Soma dos lados, vamos assim dizer. Para ficar bem fácil. Então, como a gente quer cercar o terreno, o que nós estamos aqui fazendo em geometria é encontrar a soma dos lados. Porque para cercar um terreno, você precisa saber, né, a soma dos lados dele. E a soma dos lados de um terreno, polígono, é o perímetro dele, tá? 2P. Isso aqui é o perímetro. Perímetro. Beleza? Show de bola. Além disso, o problema pede que esse terreno, depois que você cerque ele, a área que ele comporta tem que ser de 32 metros quadrados. Show de bola. A área de um retângulo, né, como esse terreno é retangular, a área dele é dada pela base vezes a altura, beleza? Então, se esse lado aqui, ó, eu chamar ele de base A, e esse lado aqui, ó, eu chamar de B, como isso é um retângulo, esses dois segmentos aqui, eles são perpendiculares. Então, se esse é a base, esse é automaticamente a altura. E a área desse cara tem que ser a base vezes a altura, beleza? E eu sei que a base vezes a altura
tem que dar esses 32 metros quadrados aí. Além disso, como esse cara aqui é um retângulo, eu sei que o perímetro, como eu já te falei ali, que é a soma dos lados, eu tenho que o meu perímetro, nesse caso, ele tem que ser esse, mais esse, mais esse, mais esse, certo? Então, isso daqui daria um perímetro 2P igual a 2 vezes A, porque o A aparece 2 vezes, e 2 vezes B, porque o B aparece 2 vezes. 2A mais 2B. Show de bola, gente. Só que, no nosso problema, esse agricultor, um dos lados dele, já tem um rio, então ele não precisa cercar. Então, um desses caras aqui, ó, vai embora. Beleza? Tô pensando ali, podia ser aqui, o terreno tanto faz, né? Mas aqui no nosso desenho, quem foi embora foi esse camarada aqui, ó. Aqui tá o rio. Então, eu não preciso computar. De forma que esse perímetro desse meu terreno, embora agora ele não seja mais um polígono, beleza? Porque ele não é mais fechado, ainda assim a gente poderia trabalhar com essa ideia porque é um problema algébrico, beleza? A gente pode pensar ainda na soma dos lados e pensar que um dos lados foi embora. Não seria necessariamente ali um polígono, mas eu posso pensar nele como um perímetro assim mesmo, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o meu perímetro seria 2B, só que somente um A. Então, seria A mais 2B, beleza? E esse A mais 2B que eu tenho são a soma dos lados desse terreno que eu possuo. Isso aqui tem que dar quanto, né? Tem que dar 20 metros, porque eu só tenho 20 metros de cerca, beleza? Então, o perímetro desse meu terreno aqui, ele tem que dar 20 metros. Beleza? 20 metros. Show de bola. Além disso, a área, como eu já te falei, é a base vezes a altura. Tem que ser A vezes B. E isso tem que dar quanto? 32, porque é o que ele me pede no 32 metros quadrados. Então perceba, Gênio, que com os dados que o problema me forneceu e um pouquinho lá de lembranças do nosso curso de geometria euclidiana, a gente conseguiu montar aqui duas equações. A primeira equação diz que A mais 2B é igual a 20 metros e A vezes B é igual a 30 metros quadrados. Então, eu vou reescrever essas duas equações aqui, ó. A mais 2B igual a 20 e A vezes B igual a 32. Não vou botar a unidade não, porque aqui não precisa. Perceba o seguinte, nós temos aqui um sistema, beleza? Um sistema de equações. E uma das formas de resolver esse sistema é o método que nós chamamos de método da substituição, desculpa. Beleza? Em que consiste o método da substituição? Consiste em uma das equações, você isolar uma das variáveis e pegar esse valor isolado e substituir na outra equação. Por isso, o nome é método da substituição. Então, olha só, nessa minha primeira equação aqui, ó, eu posso isolar essa minha variável A, beleza? Poderia isolar B? Poderia, mas vou isolar a variável A porque ela nem tem nenhum coeficiente aqui. O coeficiente que aparece multiplicando ela é 1. Então aqui, ó, se eu isolar esse A aqui na minha primeira equação, eu sei que o A vai ser igual a 20 menos 2B. Beleza, Gênio? Simplesmente olhei para essa equação como se fosse uma equação do primeiro grau e deixei o A sozinho de um lado e passei tudo para o outro lado. Lembrando que quando eu passo uma letra, um valor de um lado para o outro, eu sempre tenho que trocar, fazer a operação inversa, né? Lá no meu curso de Matemática Básica 1, eu explico um pouquinho melhor isso usando o princípio de igualdade, beleza? Então lá é um pouco mais profundo. Beleza, gente? Se você tiver curiosidade e não tiver feito esse curso, procura na nossa playlist aí, porque é uma playlist muito boa. Você vai aprender pra caramba. Então, ó, passei esse cara pro lado de lá, o 2B, né? Tava aqui somando, vai para lá subtraindo. Agora perceba que eu tenho a primeira equação reescrita de uma outra forma, com A isolado. Esse valor de A aqui, ó, eu posso pegar ele e substituir aqui, ó, na minha segunda equação, beleza? Eu não sei que A é igual a 20 menos 2B, então eu posso pegar esse valor 20 menos 2B e substituir aqui, ó.
Então, aonde é A, eu troco por 20 menos 2B. De forma que eu tenho 20 menos 2B, que multiplica B. Isso tem que dar 32. Voilá, nós temos aqui uma nova equação, e nessa nova equação não aparece mais a variável A. Perceba isso, né? O legal de fazer isso é que você some com uma das variáveis. E agora você tem uma equação que envolve apenas uma delas. Aqui você tem duas, agora você tem uma nova equação que envolve uma delas. E, além disso, essa equação que aparece aqui, ó, é uma equação do segundo grau, né? Porque eu posso aplicar aqui a propriedade distributiva, ou também conhecida vulgarmente como chuveirinho. Lembrando que eu vou sempre incentivar aos meus alunos a usar o nome correto, propriedade distributiva, beleza? Quando você aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, você vai reescrever essa equação da seguinte forma. Apliquei a distributiva, ficou 20 vezes B vai dar 20B, B vezes menos 2B dá menos 2B ao quadrado, e aí eu já posso jogar tudo para o lado direito, beleza? Trocando aqui o sinal dos termos, e chegar na seguinte equação. 2B ao quadrado menos 20B mais 32 igual a zero. Show de bola, gente? Então, quando eu aplico aqui as continhas, a propriedade distributiva, e passo todo mundo para o lado de lá, eu encontro isso daqui. Perceba que todo mundo aqui, ó, é múltiplo de 2, de forma que eu posso dividir toda essa minha equação aqui por 2. Por que você está fazendo isso, professor? Porque aí esse coeficiente aqui, ó, ao invés de ficar 2, na hora de você trabalhar lá com soma e produto, ou com a fórmula dos babilônios, ou até mesmo com a fórmula de Bhaskara, você facilita as suas contas, beleza? Se você dividir tudo aqui por 2 inicialmente, porque você não vai alterar a equação original. De forma que você vai ter a equação b ao quadrado menos 10b mais 16 igual a zero. Existem várias formas de você resolver essa equação, né? Dado o início da nossa playlist até a presente aula, eu já te ensinei vários métodos de se resolver essa equação. Um dos métodos aqui interessantes é soma e produto, beleza? Estamos procurando dois números cuja soma dá esse cara aqui trocado o sinal dividido por esse, só que nesse caso como aqui já tem um, então dá justamente esse cara aqui com o sinal trocado, beleza? Lembra das nossas aulas anteriores? E o produto dá 16. Então, dois números que somam 10 e produto 16, eu posso escrever assim, ó, soma igual a 10, produto igual a 16. Já te ensinei também uma forma de você resolver isso daqui, né? É só você lembrar lá do teorema fundamental da aritmética, show de bola? E decompor esse 16. Tem que dar 10, né? 2 e 8. 2 e 8 dá 16. Beleza? Vamos colocar aqui. Eu tenho 2 e 8. Beleza? 2 e 8. Nesse caso, é isso. É isso, 2 e 8. Beleza? Por que 2 e 8? Se você somar 2 mais 8, dá 10. E 2 vezes 8 dá 16. Beleza, gente? Beleza. Agora perceba o seguinte. Encontramos essa solução aqui, né? Para essa equação aqui. Encontramos a solução para a equação do segundo grau. 2 e 8. Show de bola? Show. Essas soluções, elas resolvem o meu problema? Ou seja, quando eu coloco... Veja que 2 e 8 resolve aqui o lugar de B, né? O B, ele pode ser 2 ou o B pode ser 8. Beleza? Então, o B pode ser 2 ou o B pode ser 8. Quando eu coloco o B igual a 2, o que acontece com o meu terreno? Se eu colocar o B igual a 2, pensa aqui no nosso terreno original. Eu vou fazer um desenhozinho aqui, ó. Vou refazer um desenhozinho aqui bisurado. Mesmo desenho aqui.
Só vou fazer aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Esse problema é bem interessante para a gente pensar. Olha só. Você resolveu a equação do segundo grau, essa equação do segundo grau ela te dá o B, beleza? Você viu que o B pode ser 2 ou o B pode ser 8. A gente resolveu isso usando o método dos babilônios, some produto. 2 mais 8, 10. 2 vezes 8, 16. Show de bola. Então esse é o valor de B. Então, se o B for igual a 2, o que acontece no meu terreno? Vou colocar aqui o terreno. O B está ali, certo? B igual a 2. Eu sei o seguinte. Eu sei que A mais 2 vezes B tem que dar 20. Show de bola? A mais 2 vezes B tem que dar 20. Então, se o B é 2, aqui necessariamente tem que dar 2. Só que eu sei que o A mais 2 vezes o B, ou seja, esse cara mais esse, ele tem que dar quanto? 20. Beleza? Ele tem que dar 20. Ou seja, se aqui tem 2 e aqui tem 2, quanto que tem que ter aqui para chegar nos meus 20? 2 mais 2, 4. 4 para chegar em 20, 16. Seria a mesma coisa que você substituir aqui, ó, B por 2, né? Na verdade, até nessa equação aqui seria melhor. Se você substitui B por 2 aqui, o que você vai ter? 20 menos 4. 20 menos 4 é 16. Então veja que quando você coloca o B igual a 2, você tem um terreno 2 nesses dois lados aqui e 16 de frente. Perceba que 2 vezes 16, a área é 32 metros quadrados. Show de bola, gênio? Show de bola. Então, esse B igual a 2, ele resolve o seu problema. Só que a sua equação do segundo grau, ela te deu um outro valor, né? Ela te deu também o valor 8. Show de bola? Ela te deu também o valor 8. Ou seja, ela está te dizendo que se você trocar o B por 8, você também tem uma outra solução. Então, eu vou fazer um outro desenho aqui, ó. Vou fazer um outro desenho aqui agora. Agora, eu estou fazendo esse desenho assim de propósito, tá? Por quê? Aqui eu tenho 8. Veja que o que nós estamos encontrando é o B, certo? Então, se aqui é 8, aqui necessariamente também é 8. Isso aqui são dois possíveis terrenos, tá? Isso aqui é um terreno 1. Isso aqui é um terreno 2. Beleza, gente? Beleza. Olha só. Agora eu tenho 8 aqui, 8 aqui. De novo, eu tenho 20 metros de cerca. Se eu gastei 8 aqui e 8 aqui, eu gastei 16 agora desses dois lados aqui. 16 desses dois lados. Como eu tenho só 20 metros de cerca, se eu já gastei 16 aqui, é claro que esse outro lado do terreno aqui tem que ser quanto? Tem que ser 4. Beleza? Então perceba que você tem um outro terreno. Você tem o terreno dessa forma e o terreno dessa forma. Perceba que 4 vezes 8 também dá 32. 4 vezes 8 também dá 32. Ou seja, esse probleminha aqui, esse probleminha que nós acabamos de resolver, quando nós modelamos ele e aplicamos uma equação do segundo grau, nós encontramos duas soluções viáveis, beleza? Uma solução é um lado do terreno aqui, B, igual a 2, e aqui nós teríamos 2 e 2, e aqui seria o 16, esse primeiro tipo de terreno. E uma outra solução seria como se você virasse o terreno, né? Aqui você teria 8, 8 e aqui 4. Perceba que os dois tipos de terreno resolvem o problema. Só que um deles pode ser melhor para o agricultor do que o outro. Por exemplo, nesse segundo caso aqui, ó, a quantidade de rio que ele tem é menor do que essa quantidade aqui, beleza? Se ele está de alguma forma reutilizando essa parte aqui de água, seria mais interessante ele, por exemplo, usar esse tipo de terreno. Imagine que não fosse um agricultor, fosse um pastor, né?
que tivesse várias ovelhas ou vários bois ali, né? O pastor, ele trabalha com rebanhos. Show de bola? Para um pastor, seria mais interessante ele usar o terreno do tipo 1, beleza? Por quê? O gado dele ficaria cercado da mesma forma, tem a mesma área, 32 metros quadrados, só que nesse primeiro terreno aqui, ó, o gado tem muito mais espaço para beber água do que no segundo terreno. Beleza? Então veja que a matemática ela te forneceu duas soluções para o problema. Isso é interessante porque já apareceu aqui em outras vezes, se eu não me engano, não lembro nessa playlist, mas em outras playlists, a resolução de equações do segundo grau, ela às vezes nos dá soluções em que uma delas nós rejeitamos. Isso acontece, por exemplo, quando nós estamos trabalhando lá com física e nós modelamos lá o movimento, beleza? O movimento uniformemente variado, e para encontrar determinados problemas, nós achamos às vezes um tempo positivo e um tempo negativo. Por quê? No fundo, você resolveu uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau, normalmente, ela tem duas soluções. Uma solução, ela, às vezes, é a solução que nós usamos, porque o problema nos pede algo que seja, por exemplo, positivo. No caso aqui, uma medida deveria ser necessariamente positiva. E a outra, se por um acaso fosse um número negativo, nós não utilizaríamos. Por quê? Porque não existe uma medida negativa. Aqui nesse problema, ele nos deu duas soluções positivas e as duas são soluções viáveis. Isso é interessante para você perceber que a matemática, quando você traduz um problema real para a matemática ela é mais poderosa, né? Ela te dá às vezes soluções para além do que o seu problema prático ele teria, beleza? É o caso quando nós, por exemplo, estamos trabalhando lá com física e nós temos um tempo positivo e um tempo negativo, beleza? Para a física, aquele tempo negativo, ele não faz sentido. Mas dentro da matemática, ele faz todo sentido. Por quê? Porque ele resolve uma equação do segundo grau. Então, nesse sentido, a matemática é mais poderosa, porque ela é uma ferramenta em que te dá todas as soluções possíveis para aquele problema ali. Esse problema é interessante por conta dessa nuance que ele tem. Por isso eu escolhi ele aqui. Eu gosto muito desse probleminha, eu sempre trabalho ele na sala de aula. Espero que você tenha apreciado esse problema. Beleza, gente? Eu acho que eu já acabei tudo aqui que eu tinha para falar para esse problema. Vou sair da frente aí para você poder tirar um print. Show de bola? Beleza, gente? Saí da frente. Espero que você tenha entendido essa aula. Espero que você tenha gostado desse problema, assim como eu gosto de trabalhar com esse probleminha em particular. Espero que você tenha acertado de primeira. Mas se você não acertou, não fica triste, porque esses erros fazem parte do processo. Em breve, você vai estar acertando tudo. Show, gente? É só você continuar insistindo. Antes de você ir embora, dá uma olhada aqui embaixo, porque eu sempre deixo alguns links interessantes com materiais que você pode aprofundar e muito os seus conhecimentos e outros materiais do uso diário aí dos estudantes. Esses materiais, se você comprar por esses links, você ajuda a nossa comunidade a crescer sem pagar nada mais por isso. Beleza, gente? Então vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!